Olá, eu sou Cláudia Carnevale. Estamos de volta aqui no Portal do Saber com o nosso convidado, Arnaldo Marcolino. Tudo bom, Arnaldo? Tudo bem, Cláudia. E falando um pouquinho mais do nosso Sistema Único de Saúde. O Arnaldo, ele é conselheiro do Conselho Estadual de Saúde do Estado de São Paulo e está aqui para a gente poder refletir, provocar e convidá-los, né, a estarem com a gente, Isso ok? mesmo, isso mesmo. E hoje nós vamos estar retomando um pouquinho do que você trouxe na nossa outra entrevista a respeito dessa discussão sobre a política de Estado e a política de governo. Como que vocês, conselheiros, pensam a respeito disso? Olha, você falou isso num momento muito interessante. Há 3 dias atrás iniciou no Brasil inteiro a eleição do novo prefeito, do novo vereador, do novo isso. Então eu convido vocês todos a discutir uma política de Estado que não é política de governo, uma política que seja capaz de transformar. E a política que é capaz de transformar é só aquela onde tem a participação popular. E a saúde deu esse direito a partir do Sistema Único de Saúde. E a maioria das gestões tem dificuldade disso, de trabalhar com o povo, com a vontade do povo. E o Sistema Único de Saúde, ele diz que dá importância da população, sem ela, não tem. Tanto que na Constituição, na segunda emenda, ela diz da participação popular. E essa participação é que faz a política do Estado. Ela não favorece a doença, ela não amplia os hospitais, ela não diz da importância de ter especialidade, ela diz a importância de ter saúde. Ter saúde significa ter políticas que vai se encaixando como aquele quadradinho, assim, certo? Você vê que a gente faz aqueles encaixes, dá certinho? Então você não faz saúde se não tiver educação, se não tiver moradia, se não tiver acesso. Tudo isso, qualquer quadradinho desse que falta, pende de um lado. Aí você adoece. Então, e o adoecer não significa ampliar, significa dar oportunidades. Então, assim, se você mora num lugar que não tem lazer, vai adoecer. Se você não tem acesso, vai adoecer. Se você, então, não adianta ter 500 lugares que não tenham, se faltar ali cultura, faltar educação, faltar respeito às pessoas, à ética, se não tiver grandes outras políticas que intercalam, que formam o homem. Nós falamos de especialidade da orelha, do nariz, do coração, do dedo, com todo respeito aos especialistas, que também são necessários. Todos respeito. Mas o homem não é quebrado. O homem ele é inteiro. Se você ter o homem inteiro, a participação popular nessas políticas de Estado faz parte. E às vezes, por mais boa vontade que tenha o gestor ou o governante, ele às vezes esquece e se esbarra naqueles profissionais que lá já estão. E às vezes não é porque o profissional é ruim, ele tem compreensão, mas o gestor vem mudando. Ele quer mudar para dar resposta à sociedade. Uma criança ao nascer, aos 0 anos, aos 4 anos ela vai ter alguma coisa. Se aos 0 anos eu tiver cultura, aos 4 anos ela terá mais felicidade na cultura. Porque o resto vai ser muito de comum. Então, discutir a participação popular, discutir a participação em política do Estado, significa, inclusive, enfrentar aquele que você elegeu. Para que criar mais hospital? Para que encarecer? Para que ter mais especialidades se um generalista dá conta? Para que aumentar a quantidade de hospitais se diminuir a quantidade de teatros, de cultura, de cinema, de lazer, de praças? Para que aumentar a segurança? Nós estamos falando de segurança de homens armados. Imagina, uma criança bem educada é uma criança bem armada, não é? Uma mãe consciente, você quer melhor arma do que uma mulher consciente? Sim. Um homem consciente, imagina, não precisa de gente mais armada. Não que esse profissional armado não seja necessário, também ele é necessário. Mas não pode transferir para ele a responsabilidade de políticas que é da sociedade. E o SUS é da sociedade. Perfeito. E assim, essa é uma reflexão, né, que nos provoca até pensar
Hoje, qual é a principal causa de mortalidade? As pessoas hoje estão adoecendo, estão morrendo por problemas relacionados a doenças cardiovasculares, onde os fatores de risco são sedentarismo, olha lá o lazer, o tabagismo, a falta também de lazer e de cultura, álcool, outras drogas, alimentação saudável, não é? E a violência. É verdade. Que esse não é só privilégio nosso aqui do Brasil, isso é uma das prioridades mundiais, de se trabalhar com esses fatores de riscos relacionados à qualidade de vida. E esses fatores de risco, a saúde não vai dar conta com o hospital. É verdade. É bem o que você colocou, Arnaldo. Enquanto a gente não pensar numa saúde pública, onde nós estamos num Estado democrático, social, de direito, onde nós temos que pensar uma saúde pública enquanto uma política social e não um bem de consumo, né? E por meio desses vários setores, né, integrados, vai ficar difícil os governantes darem conta de respostas para minimizar os problemas de saúde. Eu acho que o que você colocou de uma maneira belíssima, Arnaldo. Mas assim, eu agradeço o elogio, mas eu ainda vou mais além. Porque observa, nós estamos fazendo uma coisa que aqui que é fantástico. E tomara que você que esteja nos assistindo, responda, não precisa responder para nós, responda para você mesmo. Então veja a nossa mídia, né? Quanta violência ela gera. Sim. Ela gera e traz uma realidade que não é dela. E nós não conseguimos dizer, nós estamos aludindo, fazendo alusão. Nós não conseguimos dizer isso. E isso passa a ser uma verdade. Então, para quem mora nos bairros mais longínquos, que nós chamamos de periferia, a primeira política pública que nós temos são policiais armados. Que é injusto com aquela população e com esse policial. Sim. Entendeu? É injusto com ele e é injusto com esse. Outra política que nós temos, a mais recente, é a violência contra a mulher. E essa política que me deixa mais nervoso, porque tenho filhas, né? Estuprar 30 meninos, 30 isso, 30 aquilo, 30 aquilo. E a gente valoriza isso, não tem que valorizar. Então a nossa mídia também tem responsabilidade. Sim. Então essa mídia alternativa cumpre um papel muito maior. E estou convidando a você não só a ver essa mídia alternativa, como outras mídias. Você está fazendo saúde. Se você fizer isso, você está valorizando a saúde, valorizando a vida. O resto, a doença precisa de profissionais médicos mesmo. Aí precisa de uma enfermeira, de uma atendente, precisa de todos os remédios possíveis para cuidar uma doença. Essa é a transformação do homem. O SUS te convida a isso. Perfeito. Bom, acho que uma conversa muito boa. E que já fica aqui o próximo convite, né? Para a gente poder estar falando um pouquinho mais sobre essa saúde pública, sobre essa efetiva participação social. Isso mesmo. Essa representatividade dentro dos conselhos, seja municipal, estadual, nacional, que de fato nós precisamos. Essa consciência do que é uma política de Estado. E para quais cidadãos? É para nós, é para todos. Isso mesmo. E é com esse convite, né, que o Arnaldo veio nos fazer, veio nos presentear, que nós convidamos a todos vocês. Participem do portal, nos deem sugestões, opiniões, críticas do que vocês, né, querem ouvir dessa representatividade hoje pelo Conselho Estadual de Saúde e da participação social. Então venha, vamos construir esse SUS juntos. Obrigada, Arnaldo.